Muito boa noite, aqui quem fala é o Madeira, e hoje a gente está em mais um estudo bíblico. Eu estou aqui com a presença da Mariana, e hoje a gente vai estar finalizando o livro de João, né, o livro escrito aí pelo discípulo amado. A gente já vem algumas semanas aí meditando sobre esse texto, sobre os textos bíblicos, falando do livro de João, e hoje a gente vai finalizar com aquele clássico diálogo, aquela conversa muito conhecida entre Jesus e Pedro. A gente falou ontem, damos continuidade, na verdade, ao capítulo 21, que foi iniciado pelo Mateus na segunda-feira, e hoje, então, a gente finaliza o livro de João e, consequentemente, aí, os evangelhos, tá? Só um ponto de atenção, falando daquilo que a gente viu no João, viu ao longo do livro de João, alguns pontos bem interessantes que ele fala ao longo do seu evangelho, a respeito de Jesus como Messias, o Filho de Deus, alguns trechos falando Jesus como aquele que, em algumas frases de Jesus, né, o eu sou, como diz a Escritura, e isso faz uma referência também ao Antigo Testamento. Jesus como Filho enviado, que reflete as características do próprio Deus e reflete o próprio Deus Pai. Jesus como doador de vida eterna, e também ele fala sobre as testemunhas, sobre o relato daqueles que acompanharam de perto os milagres, as intervenções, a ressurreição de Jesus, como a gente tem visto aí nas últimas semanas. Então, é um livro muito bacana, é um livro que totalmente cristocêntrico, né? Assim como todos os evangelhos, e eu até digo assim como a escritura, assim como a escritura como um todo, mas de forma bem específica, é um relato de uma testemunha, né, que andou com Jesus e foi ali um dos discípulos mais próximos do mestre e que aprendeu diretamente com ele. Então hoje a gente vai dar sequência a partir ali do verso 15 até o verso 25 de João, capítulo 21. Começando ali o texto bíblico, então. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Aqui no primeiro verso é interessante pensar o seguinte, tá? A partir do verso 15. Dando uma pesquisada, o verbo usado aqui por Jesus, o verbo grego usado para amar, é o amor agapau, né? Que serve para falar de um amor divino, um amor incondicional, o amor de Deus. A resposta de Pedro, no entanto, é interessante porque o verbo que ele usa é o filéu, né? O que significa um amor natural, amor de companheirismo, amor de amigos, um amor entre irmãos, um amor natural, entre pessoas mesmo. Então é interessante porque a pergunta de Jesus, alguns estudiosos, quando olham esse relato e veem a diferença da palavra do grego, eles fazem a seguinte reflexão, né? Jesus fala assim: Tu me ama, Pedro, agapau, ou seja, tu me ama com amor de Deus, um amor sacrificial, um amor incondicional? E a resposta de Pedro é: Senhor, eu te amo, filéu, ou seja, eu te amo com o amor de um amigo, de um companheiro, um amor natural. Então é como se Jesus dissesse assim: Tu me ama como sei lá, com uma Ferrari, vamos dar um exemplo assim bem esdrúxulo, tu me ama como uma Ferrari? E aí Pedro diz, olha, meu amor tá mais para um Gol 1.0. Tu imagina só numa festa de casamento, né? O noivo dizendo assim, a noiva, melhor dizendo assim, tu me ama? E ele diz assim, eu te considero muito. É mais ou menos, pensando na diferença, né? Entre, entre a palavra no grego, vamos ir bem ao extremo. Era mais ou menos essa diferença, tá? Jesus pergunta, tu me ama com amor incondicional? E Pedro diz, olha, eu te amo com amor de companheiro, amor de amigo, mas não é esse amor que o Senhor está me perguntando aí. E aí, Jesus então dá a Pedro um serviço, né? Apacenta os meus cordeiros. Dependente da resposta de Pedro, Jesus fala, apacenta os meus cordeiros. E aí, olha o verso 16 ali.
Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Aqui, novamente, Jesus pergunta: João, tu me amas? Agapau? E Pedro responde: Senhor, eu te amo, filéu. Então aqui o mesmo verbo, né, o mesmo verbo no grego usado lá na primeira pergunta é usado aqui por Jesus, né? O verbo agapau, amor sacrificial, amor divino, e o amor filéu, usado por Pedro também na primeira resposta, é usado aqui na segunda, tá? E aí Jesus fala de novo agora uma outra, na verdade a mesma tarefa, né? Praticamente. Alguns estudiosos, na verdade, vão dizer que seria um nível maior, né? Primeiro ele fala dos cordeiros, daí agora ele fala pastorei as minhas ovelhas, como se fosse algo gradual, né? Cuida dos cordeiros, tu me amas, te amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas, né? Alguns estudiosos dizem que seria algo progressivo, mas aqui está falando praticamente da mesma coisa. Cuida do meu povo, trabalhe, né? Faça algo, faça algo pela minha obra, pelo ministério, enfim, no sentido que Jesus está falando aqui seria mais ou menos isso. Aí a diferença que a gente vai perceber agora no verso 17, tá? Olha só. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Diferente das duas primeiras perguntas, de Jesus no verbo, né? Diferente do primeiro verbo que Jesus usa, que era o amor agapau, o amor de Deus, vamos dizer assim. O que Jesus está falando aqui? A diferença nessa pergunta é que Jesus fala: Pedro, tu me amas, filéu? E aí a Bíblia diz que Pedro fica triste e diz ao Senhor: Tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, filéu. A resposta de Pedro foi igual, o verbo usado por Pedro foi igual. A diferença na terceira pergunta de Jesus é que ele agora desce o nível do amor, vamos dizer assim, né? Ele desce ao nível de amor de Pedro para perguntar assim: Tu me amas, filéu? Ou seja, eu perguntei se tu me ama como o amor de Deus, como amor sacrificial, e tu me disse que não. Tu me amas como o amor de um companheiro, de um amigo? E aí Pedro fica triste, mas responde que sim, eu amo, Senhor. E aí é interessante pensar sobre esse texto, porque eu acredito que é inevitável não associar lá a Mateus 26, capítulo 33, onde Pedro, né, responde o seguinte: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que todos, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aí é interessante que Jesus começa lá no verso 15 que a gente leu, né? Perguntando: Tu me ama mais do que estes? Só que a gente está falando de um relato, de uma conversa de Jesus com Pedro, após Pedro ter negado Jesus também 3 vezes. Então, eu acredito que não é uma coincidência o fato de Jesus perguntar 3 vezes: Pedro, tu me amas? E a quantidade de vezes que Pedro negou Jesus também ter sido 3. E aqui o principal desse relato é como se Deus é, trouxesse para Pedro essa reflexão: olha, tu percebeu que o amor que você julgava ter por mim não era tudo aquilo? Tu percebe que o amor que você julgava, esse amor que, olha, ainda que for preciso eu morrer, eu vou morrer pelo Senhor, ainda que for preciso eu vou entregar a própria vida. Você consegue perceber que ainda aquilo tudo que você falou não foi realizado na prática, não foi realizado na hora H. Então aqui Jesus ele desce ao nível de amor de Pedro. Nas duas primeiras perguntas, Jesus fala, né? Tu me amas, agapau, tu me amas com amor sacrificial, amor divino? E Pedro responde, né? Tu sabes que eu te amo, filéu. Mas é na terceira vez onde Jesus desce o nível do amor e pergunta: tá bom, Pedro,
E tu me amas com o amor de um amigo, o amor de um companheiro? E Pedro responde: Senhor, tu sabe todas as coisas e tu sabe que eu te amo. Isso aqui é muito, muito interessante, gente, para a gente meditar. E aí, falando ali no verso, antes de ir para o verso 18, é interessante que nas 3 perguntas, né, Jesus dá a Pedro uma função. Tu me amas? É como se ele dissesse assim, tu me amas? Então trabalhe para mim. Tu me amas? Eu não te tirei do time, Pedro. Tu me amas? Cuida do meu povo, apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama? Então existe possibilidade de restauração para a tua vida. Eu não te tirei do ministério, eu não te tirei dos meus planos. Eu não terminei a minha obra contigo. Isso aqui é fantástico, gente. E aí, a gente pode trazer a seguinte reflexão nesses textos, pelo menos esses primeiros versículos aí dessa conversa de Jesus e Pedro, que é possível, ainda que seja possível, alguém trabalhar para Deus sem amá-lo, ou seja, servir no ministério, fazer diversas funções, correr para cá, para lá, ainda que seja possível uma pessoa trabalhar como um funcionário para Deus sem o amá-lo, é impossível que alguém que ame verdadeiramente Jesus não sirva o seu Senhor. A reflexão aqui desses versos é Jesus falando assim para Pedro: Tu me amas? E aí Pedro responde: Eu te amo. E Jesus não fala: Tá bom, era isso que eu queria ouvir. Ou ele não aplaude Pedro dizendo: Servo bom, servo fiel. É isso, era essa resposta que eu estava esperando de ti. Não, não. Jesus, na sequência, dá uma tarefa: Cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo, cuida da minha obra, cuida do ministério. É incrível que Jesus não riscou Pedro dos seus planos, mesmo após ele ter falhado. Agora, olha comigo o verso 18 ali, ó. Em verdade lhe digo, quando era mais novo, você cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Aqui é interessante porque Jesus dá a Pedro uma nova oportunidade, uma segunda chance de Pedro, de fato, glorificar a Cristo através da sua morte. Porque lembra lá em Mateus 22:33, Pedro responde o seguinte: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Essas palavras aqui são palavras do próprio Pedro, lá no Evangelho de Lucas. Aqui são as palavras do próprio Pedro. E aí, quando Jesus fala esse relato agora, olha, quando você era moço, você, em outras palavras, fazia o que você queria, mas você vai ficar mais velho e as pessoas irão te prender, as pessoas irão te subjugar. E ele estava falando aqui da forma como Pedro iria morrer. E aqui ele está dando uma segunda chance, né? Na primeira, Pedro, você falhou, na primeira você negou, mas agora haverá uma segunda chance de você me glorificar, não só na vida, não só no ministério, não só na obra. E nós sabemos que Pedro foi um dos pais da igreja, né? Mas também glorificar Cristo através da morte. E a tradição fala que Pedro foi um mártir, a ponto dele pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, por não ser digno de morrer como seu Senhor. É isso que conta a tradição, né? Que Pedro, de fato, aí foi um mártir, inclusive sendo morto também crucificado, mas com o detalhe dele pedindo, né? Me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Somente alguém transformado, né? Somente alguém cheio do Espírito Santo para poder derramar o sangue, né, pelo seu mestre. Olha só o verso 19 ali comigo. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus.
Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Em outras palavras, né? Prepare-se para viver como eu. Jesus falando aqui em outras palavras, como se ele dissesse assim: se prepare para viver como eu, mas também se prepare para morrer como eu. Então, esse siga-me de Jesus é mais radical, é mais violento, é mais forte do que a gente costuma entender, do que a gente costuma pensar a respeito do siga-me, né? Geralmente a gente entende o tomar a própria cruz como algo simbólico. Tome a própria cruz, negue a si mesmo, abandone o pecado, deixe a escravidão, siga Cristo, mate as tuas vontades, tome a tua cruz todos os dias e siga-me. E ainda que isso também seja verdade, metaforicamente falando, para muitos irmãos é literal, gente. Para Pedro foi literal. O tomar a própria cruz para Pedro foi literal. Para muitos irmãos nossos, em contexto de perseguição, também tem sido literal. O siga-me de Jesus envolve muitas vezes morrer como ele, com entendimento, com a esperança e com a fé de que também viveremos com ele, ressuscitaremos com ele, reinaremos com ele, como diz ao longo da palavra do Senhor. Então isso aqui tem que nos animar, tem que nos alegrar, tem que também nos encher de temor, porque é algo que, queira Deus, não venhamos a passar, mas ainda assim que seja um plano, ainda assim que seja algo que os filhos de Deus possam passar, qualquer um de nós, né? Que ainda assim a gente venha estar cheio do Espírito Santo, né? Preparados para esse contexto de perseguição e até mesmo radical de derramar o próprio sangue por amor a Cristo. E aí, eu quero que tu veja comigo o verso 20, que aqui é interessante, falando a respeito do outro discípulo, né? Imagina comigo essa cena. Jesus falou para Pedro isso, logo depois desse diálogo, tu me amas. Logo depois de Jesus dar uma tarefa para Pedro, depois de explicar para Pedro a forma como ele iria morrer. Olha só o que diz o verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, e aqui ele está falando de João, vinha seguindo. Era o mesmo que nascia e havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Olha o verso 21. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? É interessante, e aí eu meditando nesse texto, é engraçado pensar o seguinte, tá? Pedro acaba de descobrir a forma como ele vai ser martirizado. Eu acredito aqui que pode ser que Pedro não tinha entendido, pode. Na verdade, eu até acredito que não, tá? Meditando agora sobre o que ele vai falar em seguida, provavelmente Pedro entendeu as palavras de Jesus, entendeu que isso se referia à forma como ele iria morrer. Por que eu estou falando isso? Porque quando Pedro vê o discípulo se aproximando, vê João se aproximando, olha o que ele fala: Senhor, e quanto a este? É como se ele dissesse assim: tá bom, eu entendi, mas e quanto aquele ali? Aquele que reclinou a cabeça no seu peito, aquele também. E aí a gente, isso são palavras de João, né? Ele se declara assim. E quanto ao discípulo amado, em outras palavras, né? Aqui aí não é Pedro falando, mas o contexto bíblico, até mesmo de João. E quanto ao discípulo amado? E aí, em outras palavras, a gente vai ver agora, verso 22, a gente vê a resposta de Jesus, né? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Jesus fala de novo para ele, né? O siga-me. Então Pedro está preocupado. O que vai acontecer com esse outro discípulo? O que vai acontecer com esse cara? O que vai acontecer com esse que reclinou a cabeça no seu peito? Em outras palavras, Jesus está falando para Pedro: Cara, vai cuidar da sua vida. Se eu quero que ele permaneça, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que tem a ver com isso? Então, Pedro ele não se preocupa
com a sua morte, mas ele se preocupa agora, né? Pô, e o outro discípulo? O que vai acontecer com esse cara? E a resposta de Jesus chega a ser até um pouco engraçada, né? Quase que falando para Pedro aí, indiretamente, para ele cuidar da própria vida e não se preocupar com assuntos que não cabia a ele naquele momento. O ponto aqui é Jesus falando, olha, siga-me. Quanto a você, siga-me. Não se distraia, não perca tempo, mas siga-me. Faça aquilo que eu te chamei para fazer. E aí, olha só o verso 23. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? E aqui, pensando num cálculo básico, né? Uma matemática aqui básica, possivelmente quem espalhou essa notícia entre os irmãos foi o próprio Pedro. Porque pensa, o diálogo está entre Jesus e Pedro. Jesus sobe ao céu. Pedro está ali na conversa, né? Pedro e Jesus conversando, Jesus sobe ao céu. João estava se aproximando, né? Talvez não estava numa distância que poderia ouvir aquela conversa ou não, mas possivelmente quem espalhou essa notícia entre os irmãos foi o próprio Pedro, e Jesus na sua própria carta, no seu próprio livro, ele desmifica isso, né? Desmistifica isso, melhor dizendo. Ele fala, não foi isso que Jesus estava falando, ele estava dizendo que se eu quero que ele fique, o que você tem a ver com isso, né? Em outras palavras. Então, já dá para imaginar Pedro chegando na rodinha, né? Com os discípulos. Agora cria aí um cenário na tua cabeça, imagina o discípulo, Pedro chegando aos discípulos, conversando, né? E falando, ó, tá vendo aquele lá? Aquele lá não vai morrer, não. Conversei com o mestre agora. Aquele lá vai ficar. Até que Jesus volte. Não vai morrer. Escreve o que eu tô te falando, cara. Aquele lá não morre. E aí, vem João aí na sua carta, reforçando que Jesus não estava querendo dizer que ele não morreria, né? Mas, em outras palavras, para que Pedro cuidasse aí do que o mestre falou para que ele deveria cuidar. Olha só o verso 24, e a gente agora está quase finalizando aí os últimos 2 versículos do livro de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E por final, o verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem registradas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Eu gosto muito desse versículo aqui especificamente, tá? Verso 25, porque ele deixa muito claro, né? A palavra de Deus, a Bíblia, o nosso manual, é o nosso mapa. É tudo aquilo que nós precisamos para conhecer Deus, conhecer o Senhor, conhecer sua palavra, conhecer os seus propósitos, mas ainda assim não tem como colocar Jesus num livro, né? No sentido de não tem como tudo aquilo que conhecemos de Deus está na palavra, ou tudo aquilo que conhecemos do Senhor, da sua presença, do seu poder, da sua grandeza, tá na Bíblia, e a gente lendo ela, entendendo isso, a gente compreendeu tudo. Não. Deus é muito maior, e ao mesmo tempo que a gente pode entendê-lo e conhecê-lo através do Filho, Jesus, né? Ele é a imagem do Deus invisível, ainda assim ele continua sendo misterioso, né? Grandioso, onde a nossa imaginação, a nossa mente humana não pode contê-lo. Então, essa dualidade, né? Essa questão da gente, ao mesmo tempo que a gente conhece o Senhor, consegue ter um relacionamento íntimo com Ele, sabe que o Pai nos ama, sabe que Ele nos adota como filho, ainda assim, é como se a gente fosse aí uma criança de 5 anos de idade que ama o seu pai, mas ainda assim não entendeu bem ao certo o que o pai faz, onde que o pai trabalha, o que ele faz bem da vida, mas é como se fosse a gente tentando compreender melhor aquele que nos criou, né? E esse texto do verso 25
ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas ainda fossem registradas, uma por uma, faltaria livros para registrar tudo aquilo que o nosso Senhor fez, né? Em outras palavras, os milagres, as intervenções, as transformações de vida que Jesus causou, o impacto que ele realizou nas outras vidas e na vida de tantas outras pessoas, é impossível de ser contabilizado, né? Então, isso aqui para mim é muito interessante e de forma geral não resume somente o livro de João, mas de forma geral eu ouso dizer que consegue, de forma limitada, resumir também aquilo que o Senhor fez ao longo da história, né? Se a gente fosse contabilizar tudo aquilo que ele fez em livros, em registros, faltaria, né? Faltaria gráficas, faltaria papel, faltaria talvez espaço no HD para tanto e-book. Então, louvado seja o nosso Deus por isso. E falando aí de algumas, principalmente uma aplicação bem prática, e eu diria que seria o resumo do que a gente leu hoje, é a gente se lembrar, gente, que Jesus ele é especialista em recomeços, né? O Senhor ele recomeçou com Pedro. Pedro tinha negado Jesus e a gente conhece a história, o choro amargo de Pedro, né? O choro de arrependimento, o choro de alguém que lá atrás falou para Jesus, né? Olha, eu, se necessário, morrerei contigo, vou para a prisão contigo. E aí quando o cantar do galo, né? Quando ele se dá por conta que ele havia negado Jesus, o choro amargo de arrependimento já era algo expressivo, era algo que acaba marcando Pedro. Então aqui nessa conversa, Jesus dá a Pedro um novo recomeço, né? Isso é algo que a gente precisa se lembrar, gente. A gente precisa se lembrar que o Senhor, ele é especialista em recomeçar conosco, sabe? O amor dele é tão transformador, é tão excelente, é tão incompreensível e tão extraordinário que ele pode pegar as nossas falhas, os nossos cacos, os nossos pecados e nos limpar de toda a imundície. E não só nos limpar, não só começar com a gente de novo, mas também nos dar novos propósitos, novas direções. E eu comentei no início, ainda que seja possível alguém trabalhar para Deus sem amá-lo, é impossível que alguém que ame o Senhor não tenha o desejo de servi-lo, não tenha o desejo de fazer parte dos negócios da família, como eu costumo brincar, né? Estar interessado naquilo que Deus se interessa. Então, que a gente venha se lembrar disso, que a gente venha buscar arrependimento em Deus, buscar a transformação em Deus, mas jamais duvidar do amor, do recomeço, da transformação, porque Ele é especialista nisso, quantas vezes forem necessários. Basta que a gente se arrependa, basta que a gente busque esse lugar de quebrantamento em Deus, para Ele começar uma nova história conosco. E assim a gente finaliza o livro de João, capítulo 21 aí nessa noite. Quero dizer que foi uma bênção estar com vocês. E para você que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de acompanhar também as outras aulas que nós temos aqui disponível. Que Deus te abençoe e um grande abraço.